A CPI do MST se reuniu nesta terça-feira para votar requerimentos, mas em razão de um embate entre a base governista e a oposição, apenas 2 foram aprovados. De Brasília, Yasmin Costa. A queda de braço entre governo e oposição marcou a sessão desta terça-feira da CPI do MST. O presidente do colegiado, o deputado tenente-coronel Zuco, encerrou a reunião sem votar os principais requerimentos que estavam em pauta. Os poucos pedidos analisados terminaram com votação empatada. A CPI iria analisar requerimentos que pediam a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de João Pedro Stedley e de José Rainha, fundadores do MST, mas a sessão foi encerrada antes. A oposição, por exemplo, desistiu de pedir a convocação do ministro dos Transportes, Renan Filho, para explicar a atuação de movimentos sociais em Alagoas quando ele era governador. Na sessão desta terça-feira, a base governista fez uma manobra para mudar mais uma vez a composição do colegiado. A troca dos membros foi citada pelo relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, como um dos motivos para encerrar a reunião. Eu gostaria de encaminhar pedido à mesa, tendo em vista que os 3 dos requerentes não estão aqui. E os demais, deputado Fábio Costa, eu e o Kim, entendemos que os requerimentos, nesse momento, não têm como ser aprovados, uma vez que houve a mudança regimental, prevista regimentalmente, de mudança de composição da CPI. Eu sugiro o encerramento da sessão e retomada amanhã, se for o caso. O deputado Mário Negromonte, do PP, mais alinhado com a base governista, assumiu uma vaga de integrante titular da CPI no lugar da deputada Ana Paula Leão, que tem um perfil mais oposicionista. Um acordo feito com parlamentares do União Brasil pode garantir a volta da maioria oposicionista da CPI do MST. A legenda deve manter deputados governistas como titulares, mas os suplentes, que têm um perfil mais próximo à oposição, serão convocados para votar o relatório do deputado Ricardo Salles. A CPI do MST está na reta final e Ricardo Salles deve apresentar o parecer no começo de setembro. A expectativa é que o documento sugira o indiciamento de líderes do MST e até de parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já sinalizou que todas as CPIs vão terminar no prazo e não vai haver prorrogação dos colegiados. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein chegava a dizer que essa CPI estava agonizando, né? Mas ela ganhou algum tipo de fôlego ou não? Acho que não, Thiago. Ali fica um curral, uma cota dos mais radicais ideológicos que acabam, de alguma forma, alijados, afastados das principais decisões. Aí eles ganharam um circo ali para se divertir, que é essa CPI do MST. O governo, de fato, dormiu no ponto, deixou que essa CPI, não só que essa CPI fosse criada, mas fosse criada com maioria opositora, então deu um calor ali em algum momento, houve até o risco de convocações desagradáveis. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, essa convocação, aliás, esse convite foi sumariamente desfeito, afastado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que usou uma manobra, uma hipótese regimental para suspender, para cancelar essa ida de Rui Costa ao governo e evitar um constrangimento, obviamente, mas outros ministros compareceram, como o da Agricultura, Carlos Fávaro, do PSD, mas se encaminha para a reta final. Houve essa troca, né? Por um momento o governo ganhou um certo fôlego, porque deputados de alguns partidos do Centrão foram mudados, agora corre o risco de desfazer essa mudança para a votação do relatório final do relator Ricardo Salles, mas mesmo que seja assim, de qualquer forma, obviamente, sempre representa algum tipo de desgaste, mas esse não é o ponto principal para ninguém. E você, Dávila, quais são suas expectativas em relação à apresentação desse relatório final? Bom, o relatório final vai mostrar o óbvio, né? É preciso condenar invasores de terra privada. Está na lei brasileira, isso é crime. Essas pessoas são criminosos. Invadir terra privada é crime, não tem conversa. Então, assim, o relatório vai mostrar apenas o óbvio, que o Brasil precisa fazer a lei cumprir e ter respeito à propriedade privada. Porque a propriedade privada não é só terra, não. É contrato,
toda forma que nós temos de oficializar o que a gente chama de contratos perfeitos. Então é inacreditável que no século XXI nós ainda toleramos desrespeito à propriedade privada, que é um dos pilares da democracia e da economia de mercado.